Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista categoria Sub-20. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação dos grupos. Simbora então? Bom, a terceira rodada da segunda fase, conforme vocês podem ver aí na tela, a Federação Paulista ela nomeia como rodada 13, porque as rodadas na Federação Paulista elas vão correndo, né? Elas vão seguindo sucessivamente, independente da fase, né? Então, portanto, aí essa é a 13ª rodada no geral do campeonato, mas da segunda fase será a terceira rodada, que é a última do primeiro turno. E o Campeonato Paulista Sub-20 ela vai fazer uma paradinha aí nas duas próximas semanas, vai entrar em recesso e volta apenas no dia 18 de julho, uma quinta-feira, com duas partidas, ambas às 15 horas. O São Bento vai receber a equipe do Aguaí, partida que acontece lá no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba, enquanto que no mesmo horário o Ibrachina joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo vai ser lá na Arena Ibrachina em São Paulo. Na sexta-feira, dia 19 de julho, teremos aí vários jogos da rodada. O Grêmio Prudente vai receber o Mirassol, partida que acontece lá no estádio Paulo Constantino, né, o popular Prudentão em Presidente Prudente. O Taubaté encara o São Caetano lá no estádio Joaquim de Moraes Filho em Taubaté. Já o 15 de Piracicaba enfrenta o Guarani. O jogo vai acontecer lá no estádio Barão de Serra Negra em Piracicaba. Oeste e Sertãozinho vão se enfrentar na Vila Porto, em Barueri. Todos esses jogos às 15 horas, conforme vocês estão vendo aí na tela. 15 de Jaú e Inter de Limeira jogam lá no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, enquanto que o Marília vai jogar no Bento de Abreu contra a equipe do Referência. Já a Portuguesa Santista encara a Ferroviária, partida que acontece no estádio Eurico Mursa, em Santos, enquanto que o Desportivo Brasil encara a equipe do Santo André, partida que acontece lá no CT do Desportivo Brasil, em Porto Feliz. E aí a rodada segue no sábado, dia 20, com o Suzano jogando contra o Santos. Essa partida vai ser às 10 horas, lá no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, e terá transmissão aí do canal do Futebol Paulista no YouTube. José Bonifácio e Novo Horizontino jogam às 15 horas de sábado, no estádio municipal Antônio Pereira Braga, em José Bonifácio, enquanto que no mesmo horário, o Red Bull Bragantino vai encarar a equipe do Velo Clube, partida que acontece lá no CT do Red Bull Bragantino, em Atibaia. E também, no sábado, dia 20 de julho, o Ituano encara o Corinthians. A partida será lá no estádio Novelli Júnior, no campo principal desta vez, né? Não vai ser no campo auxiliar, e sim no campo principal do Novelli Júnior. Jogo aí que terá a transmissão do YouTube Futebol Paulista. E no domingo, dia 21 de julho, a rodada será encerrada aí com dois jogos. Às 10 horas, o União São João recebe o São Paulo. O jogo acontece lá no estádio Hermínio Meto, em Araras, com transmissão do YouTube Futebol Paulista. E às 15 horas, a Ponte Preta recebe o Palmeiras. O duelo vai ser lá no estádio Coronel Francisco Vieira, na cidade de Itapira, e terá transmissão aí do YouTube Futebol Paulista. E agora eu vou trazer para vocês então os resultados da rodada anterior, né? Quem se deu bem e quem se deu mal na segunda rodada da segunda fase, que para a Federação Paulista é a rodada 12. Bom, a rodada teve os seguintes resultados. O Ibrachina venceu o 15 de Piracicaba por 3-0. Velo Clube e Referência empataram em 1-1. Enquanto que o São Bento foi até Suzano e conseguiu aí uma grande vitória por 3-0. O time de Sorocaba aí vencendo o Suzano fora de casa. Na sexta-feira, dia 28 de junho, a Ponte Preta venceu a Portuguesa Santista por 5-0. O Ituano, no duelo de galos, derrotou o 15 de Jaú por 2-1. Enquanto que o Grêmio Prudente perdeu em casa para o Desportivo Brasil, 6-0. Grêmio Novo Horizontino e São Caetano empataram em 1-1. Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani ficaram no 0-0. Enquanto que União São João e Oeste empataram em 3-3. Já o Santos bateu a equipe do Aguaí pelo placar de 5-0. No sábado, dia 29 de junho, o Palmeiras fez 3-0 na Ferroviária. Mirassol e Santo André empataram em 0-0. O José Bonifácio venceu o Taubaté por 3-0, enquanto que Red Bull Bragantino e Marília empataram em 1-1. E aí no domingo, a rodada foi encerrada com o empate entre Corinthians e Inter de Limeira 2-2, enquanto que São Paulo fez 8-2 para cima do Sertãozinho, uma das maiores goleadas aí desse Campeonato Paulista Sub-20, né? E também dessa segunda fase. E agora eu vou trazer para vocês como é que está a classificação dos grupos após duas rodadas, né? Vamos ver aí quem está na frente e quem já está se complicando. Pelo grupo 14, a liderança do Desportivo Brasil tem aí 4 pontos. O Grêmio Prudente é o segundo colocado com 3 pontos. O Mirassol aparece em terceiro com 2. E o Santo André é o quarto colocado com 1 ponto. No grupo 15, o Grêmio Novo Horizontino lidera com 4 pontos e saldo de gols 4. O São Caetano também tem 4 pontos, só que tem 3 gols de saldo.
O José Bonifácio aparece na terceira colocação com 3 pontos e o Taubaté ainda está zerado, 2 derrotas em 2 jogos. Grupo 16 da liderança do Ibrachina, 6 pontos em 2 jogos. O Botafogo aparece na segunda colocação com 4 pontos, o Guarani é o terceiro com 1 ponto e o 15 de Piracicaba ainda não pontuou. Pelo grupo 17, a liderança é de todo mundo, né? Porque todos os times empataram nas 2 rodadas. Incrível esse grupo aqui 17. Tá todo mundo com 2 pontos, 2 empates, todo mundo com 0 saldo de gols. Só que referência Red Bull Bragantino ficam aí na frente por conta aí dos gols marcados, né? As duas equipes marcaram 2 gols. E o Red Bull fica atrás do referência porque já teve um jogador expulso. O desempate aqui está no número de cartões vermelhos. O mesmo se aplica na disputa entre Velo Clube e Marília. As duas equipes têm um gol marcado, só que o Marília já teve um jogador expulso, por isso fica atrás do Velo Clube. Mas bem curioso aí essa situação do grupo 17, todo mundo empatado com 2 pontos. No grupo 18, São Paulo lidera com 4 pontos, seguido do União São João que tem 2. O Oeste também tem 2 pontos, só que tem aí mais cartões amarelos do que o União São João, porque eles estão empatados em tudo. E o Sertãozinho é o quarto colocado com 1 ponto. No grupo 19, a liderança do Palmeiras, 6 pontos em 2 jogos. A Ponte Preta aparece na segunda colocação com 4 pontos, então, portanto, o jogo da próxima rodada vale a liderança. A Ferroviária, a terceira colocada com 1 ponto. E a Portuguesa Santista ainda está zerada. No grupo 20, a liderança da Inter de Limeira com 4 pontos e 2 gols de saldo. O Corinthians aparece em segundo lugar também com 4 pontos e 1 gol de saldo. O Ituano é o terceiro colocado com 3 pontos. E o 15 de Jaú ainda não pontuou. E por fim, no grupo 21, a liderança está sendo dividida entre Santos e São Bento, 4 pontos, só que o Santos tem melhor saldo de gols, tem 5 gols contra 3 do time de Sorocaba. O Suzano é o terceiro colocado com 3 pontos e o Avaí, último colocado, zerado ainda na tabela de classificação. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!